Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Na nossa aula de Geografia e Educação em Saúde de hoje, iremos finalizar o conteúdo de meio ambiente e vamos falar sobre o que o crescimento das cidades tem relação com o aumento da poluição, ok? Então hoje a gente vai falar sobre a poluição. Vamos lá. Bom, pessoal, como já foi dito em outras aulas, e se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que a poluição ela aumentou muito devido ao crescimento das cidades. Mas por que, professor? O crescimento das cidades, as pessoas vindo morar mais na área urbana, tornou o ar mais poluído? Por diversos fatores. Bom, quem mora no campo leva um tipo de vida. E quem mora na cidade leva outro tipo de vida totalmente diferente. Bom, a gente aqui mora num interior, né? Isso no interior de Alagoas, uma cidadezinha mais afastada de Maceió. Mas vocês sentem a diferença de Maceió para nossa cidade? É muita diferença em questão de urbanização, de organização. A nossa cidade, por ela ser menor, né, ainda, mas querendo ou não, ela é uma cidade, a gente vive na área urbana, por ela ser menor, a poluição do ar é bem menor do que em Maceió, porque lá existe mais carros, lá existe mais usinas, ok? Lá, além por possuir mais carros, a poluição do ar, o ar é bem mais poluído. A poluição sonora e a poluição visual também é maior do que no interior. E quando a gente compara a cidade para o interior, para a área rural, desculpa, a gente tem que comparar de cidades grandes, entendeu? Então, não adiantaria eu comparar a nossa cidade com quem mora no sítio, porque não tem tanta diferença assim, né? Vamos combinar, não é tanta diferença assim. Mas para quem mora em São Paulo, em lugares maiores, entendeu? Para grandes cidades, grandes centros urbanos, a diferença é gritante, entenderam? Então muita gente prefere o campo do que a cidade, porque no campo é totalmente diferente da cidade. Tranquilidade, sem poluição, sem estresse, entendeu? A gente vai entender melhor daqui para frente. E as cidades, ela possui muita poluição do ar. Porque nas cidades existe muita poluição do ar e no campo não. Porque nas cidades tem muito carro, tem muito trânsito, entendeu? E no campo não, no campo é bem mais tranquilo. Então algumas pessoas preferem o campo do que a cidade. E essa poluição no ar, pessoal, ela vem desde o crescimento dos grandes centros urbanos, ou seja, do crescimento das cidades. Quanto mais a cidade cresce, mais existe poluição, não é isso? Quanto mais a cidade é grande, mais existe poluição. Porque se vocês forem para Maceió e o lugar que vocês forem é muito longe, vocês vão de carro. É impossível ir a pé. Ou vai de carro, ou vai de Uber, ou pega um ônibus. Entenderam? Então tudo que se faz na cidade tem que se fazer de carro, tem que se fazer de ônibus, tem que se fazer de Uber, que também é um carro, né? Mas é outro tipo de meio de transporte, assim, que já não é um transporte próprio, você vai ter que pagar pelo aquele serviço. Mas tudo tem que fazer de carro. Entenderam?
Se vai no supermercado de bairro, ok. Mas se vai no supermercado grande, se vai em um shopping, se vai em um metro, tem que ir de carro. Seja ele qual tipo for. Um ônibus, um carro particular, um carro próprio, um Uber, enfim. E quanto mais é maior a cidade, maior é a poluição, né? E isso aí, os carros, né, os automóveis, é um tipo de poluição que contribui para a poluição do ar. Existem outros fatores que contribuem para a poluição do ar. A poluição é um problema real que atinge o ar, a água e o solo, né? Então, existem vários tipos de poluição, não só do ar. A gente está falando do ar por conta do crescimento das cidades. A poluição do ar tem se intensificado, ou seja, tem ficado maior desde a primeira metade do século. Que século é esse, pessoal? XX é quanto? 10. Então, 2x é 20. Então, desde a primeira metade do século XX, com o aumento crescente de indústrias e carros que lançam diversos poluentes na atmosfera. Ou seja, antigamente, não tinha tanta poluição assim, porque não existia tantas indústrias, não existia tantos carros. Mas hoje já é diferente, né? A poluição aumentou mais porque a quantidade de carros aumentou bem mais. Não é isso? Então aqui a gente tem uma ilustração do que a gente está falando, né? Toda essa fumaça, todo esse ar poluente, ele não só prejudica o meio ambiente, como nos prejudica. Quem tem problemas respiratórios que lute, né? Eu vou exibir agora um pequeno vídeo, pessoal, que fala muito sobre essa poluição atmosférica, essa poluição do ar, ok? Esse vídeo eu já passei em uma aula de história e estou repassando só para reforçar o que eu estou falando hoje, né? Que o aumento de carros, o aumento da população dos grandes centros urbanos contribui sim para uma parcela dessa poluição do ar. Os primeiros meios de locomoção criados pelo homem tinham o objetivo de proporcionar rapidez, conforto, segurança e o mínimo de esforço. Avanços tecnológicos transformaram as velhas carroças em veículos modernos. E para esses veículos ocuparem de vez as ruas, foi um passe de mágica. Entre 1947 e 2007, a população da cidade de São Paulo cresceu 7 vezes. E as viagens em coletivos cresceram 6 vezes. Só que o número de viagens individuais aumentou 40 vezes e o de automóveis cresceu 54 vezes. Hoje, é preciso 127 automóveis para transportar o que um único ônibus articulado transporta. O carro deixou de ser só um meio de locomoção e passou a ser sinal de status. Quem pode mais tem prioridade sobre o uso das ruas. Os impactos do uso cada vez mais intenso do automóvel são muitos. As ruas perderam sua função social. A cidade e as pessoas sofrem com a destruição da paisagem urbana, a poluição sonora e atmosférica, a perda de tempo e o estresse. O meio ambiente também sente. Um passageiro que usa carro consome 14 vezes mais combustível do que aquele que utiliza ônibus articulado operando em corredor. Além disso, o mesmo passageiro consome 26 vezes mais energia do que aquele que vai de metrô. 90% da poluição atmosférica de São Paulo provém do setor de transporte. Por tudo isso, temos pela frente grandes desafios. É preciso recuperar o espaço urbano que é direito de todos. Buscar fontes energéticas de origem não fóssil. Desenvolver tecnologias que desperdicem menos energia, pois hoje os motores de combustão interna dos veículos desperdiçam cerca de 70% de energia. E priorizar o transporte das pessoas e não das máquinas. É hora de botar o pé no freio e pensar.
Apesar dos avanços tecnológicos que permitiram transportes mais rápidos, hoje, nos grandes centros urbanos, a velocidade média do carro é muitas vezes menor do que a da carroça. Podemos chamar isso de evolução? Viver em sociedade é, acima de tudo, compatibilizar o interesse individual com o bem-estar coletivo. Ou repensamos esse modelo, ou estaremos fadados a uma drástica mudança socioambiental. A poluição atmosférica, que é o que a gente está falando, ok? O garotinho não está usando máscara por conta do Covid-19, não. Ele está usando máscara por conta da poluição atmosférica, né? Quem tem problemas respiratórios, como eu falei, né, que lute, ou seja, infelizmente vai ter que procurar outro lugar para viver, né? Outro ar, procurar novos ares para viver, porque em grandes centros urbanos, infelizmente é assim. Aí tem a poluição dos solos, que eu já tenho até uma aula somente falando da poluição dos solos, né? Que pode ser dessa forma que vocês estão vendo aí, né? Essa quantidade de lixo exposta, o descarte incorreto do lixo, como também pode ser no plantio, com o uso de agrotóxicos que prejudicam o solo. Nunca vai se deixar de usar agrotóxico, né? Mas depende do agrotóxico. A poluição das águas também é outro tipo de poluição, que a gente também já falou aqui em específico, não foi? A poluição sonora. A poluição sonora, pessoal, também acontece em grandes centros urbanos. Quem aqui já foi em Maceió e desceu no centro? Aí é aquele monte de carro buzinando, é aquele monte de loja com som ligado, é aqueles homens com microfone falando alto, né, gritando, ó, a promoção aqui, a promoção aqui. É muita gente falando. Aquilo é considerado poluição sonora. Entendeu? Quando existe muito barulho. E esse tipo de poluição sonora, ele não prejudica diretamente a natureza, mas ao ser humano. Como assim, professor? Existem pesquisas que dizem que a poluição sonora, esse barulho dos grandes centros urbanos, ele prejudica na audição, né? Quem já tem problema de audição vai prejudicar mais, e prejudica também no estresse, né? É muito estressante esse barulho. Eu mesmo acho muito estressante barulho. Por isso que eu ficava na sala o tempo todinho. Minha gente, façam silêncio, minha gente, façam silêncio. Porque além do barulho ele ser estressante, ele distrai muito. E a poluição visual? Igual à poluição sonora, ela não prejudica a natureza em si, mas ela prejudica nós seres humanos. E a poluição visual é vamos dizer assim, esse monte de cartazes colado que a gente também encontra em grandes centros urbanos, né? Não atinge o meio ambiente, como eu já falei, mas atinge o ser humano. Igual a poluição sonora, ela aumenta também o estresse, né? Aí vocês dizem, como assim, professor, aumenta o estresse? Não tem gente que diz que um lugar tranquilo... Eu não sei se vocês já ouviram os pais de vocês falarem, dizer assim, eu quero ir para um lugar tranquilo, um lugar que tem árvore, uma rede para dormir. Não sei se os pais de vocês dizem isso, né? Mas pelo menos eu já ouvi, eu escuto muito dizer, eu queria ir para um lugar
com paisagem, um lugar, um sítio, um lugar tranquilo com a rede, sem barulho nenhum. Então, isso aí é o ser humano tentando fugir da poluição sonora e da poluição visual. Tá cansado de ver a mesma coisa, de ver as mesmas coisas todos os dias, né? De só ver concreto, de só ver prédio, de só escutar aqueles mesmos barulhos. Então tá tão atormentado por esse tipo de poluição que quando tá de férias quer procurar um lugar tranquilo para viver. Eita, para passar as férias. Ok, pessoal? E essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Fiquem todos com Deus. E, na verdade, é a nossa última aula de geografia e de educação em saúde, né? Fiquem todos com Deus e até amanhã.